Olá, seja bem-vindo ao 50º dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e é uma alegria ter a tua companhia, juntamente nessa leitura bíblica anual. Antes de entrarmos na leitura de hoje, eu quero pedir que você possa curtir, comentar e compartilhar e também ativar o sininho de notificações. Hoje, no nosso 50º dia, nós iremos ler Êxodo no capítulo 2, iremos até Lucas no capítulo 5, retornaremos a Jó no capítulo 19 e, por fim, finalizaremos a leitura de hoje em 1 Coríntios no capítulo 6. Êxodo no capítulo 2, ele vai narrar a história do nascimento do libertador Moisés. E diz assim, Êxodo capítulo 2, verso 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, e colocou nele o menino, e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Nisto viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Pois eu os tirei da água. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era o pesado trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um homem hebreu. Correu olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao seu agressor: Por que vocês estão espancando seu companheiro? O homem respondeu: Quem o nomeou juiz e líder sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: Com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio dela e deu água aos rebanhos. As moças voltaram ao seu pai Reuel, e eles lhe perguntou: Por que vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou em morar naquela casa daquele homem. E este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: Eu sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Vamos agora ao Novo Testamento, lá no livro do médico Lucas. Vamos fazer a leitura hoje do capítulo 5, onde Jesus começa a chamar os discípulos e também começa a fazer milagres. Diz assim, Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhes que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros que no outro barco que viesse ajudá-los. E eles vieram, encheram ambos os barcos, a ponto de que começaram quase a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-se de mim, Senhor, eu sou um homem pecador.
pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto na terra e rogou-se: Se quiseres, pode me purificar. E Jesus estendeu e tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá e mostre ao sacerdote e ofereça, pede a sua purificação e o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de sua doença. Mas Jesus retirava-se para um lugar solitário e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povos da Galileia, da Judéia e da Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram no terraço e abaixaram a maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres começaram a pensar: Quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: Seus pecados estão perdoados ou levante e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vai para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. E Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disse: Os discípulos de João jejuem e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Pode vocês fazer convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo for tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou essa parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além de que o remendo da nova não se ajustará à velha, e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho se rebentará a vasilha, e se derramará a vasilha e se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Vamos agora até o livro de Jó. Nós faremos a leitura hoje do livro de Jó no capítulo 19. Jó no capítulo 19. Agora Jó responde, após a fala de Bildade, Jó responde aos seus amigos. Jó capítulo 19, verso 1 diz assim: Então Jó respondeu: Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que eu desviei meu erro, só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não é justiça. Eu bloqueio meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou o coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados, enquanto eu não me vou. Desraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente. Cercam-me e me acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonam e os meus amigos esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo o meu servo,
mas ele não me responde. Ainda que eu implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam, e aqueles a quem amo voltam contra mim. Não passo de pele e osso. Escapei só pela pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Porque vocês me perseguem como Deus o fez? Nunca irão saciar-me da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fosse escrita no livro, fosse talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. E o verei como os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia o meu peito e o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira trará castigo para vocês. Então vocês saberão que há julgamento. Vamos à nossa última leitura do dia de hoje, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, onde o apóstolo Paulo ainda continua a discorrer sobre a imoralidade na igreja e sobre o perigo que isso traz. 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 diz assim: Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelo ímpio, em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas menores de importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da sua igreja, mesmo os que são de menos importância. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Mas, em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e disso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo. E isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram algumas de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para Deus. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo ou comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Muito obrigado por me acompanhar nessa leitura. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Um abraço e até lá, se assim Deus nos permitir.